Reunião define como vai funcionar a transição do governo de Santa Catarina. Polícia Rodoviária Federal remove novos pontos de bloqueio em rodovias. Florianópolis abre novo edital com inscrição para vendedores ambulantes na temporada 2022-2023. Polícia apreende quase 2 toneladas de maconha em Rio do Sul. E veja também, no esporte, Avaí empata com Santos e está rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade começa com a reunião da equipe do governador eleito Jorginho Melo, nesta segunda-feira, pela primeira vez com integrantes do atual governo. Foram anunciados 14 nomes que farão parte da equipe de transição. Veja na reportagem. O coordenador da equipe de transição destacou que vai aguardar a publicação dos nomes a partir desta terça-feira para iniciar os trabalhos. No primeiro momento, o foco é obter informações gerais sobre cada área. O objetivo da reunião de hoje foi entregar a lista dos membros que comporão esse governo de transição. Foi uma equipe basicamente técnica, ela é composta por nomes de servidores do governo do estado, e aí a partir disso a gente convoca essa equipe a partir de amanhã já para iniciar o governo de transição. O primeiro encontro entre as equipes foi realizado no Centro Administrativo em Florianópolis. Na pauta, a transição do governo e as finanças do estado. De acordo com a lei orçamentária anual enviada pelo atual governo para a Assembleia Legislativa, o estado terá uma receita de aproximadamente 44 bilhões de reais no próximo ano. O orçamento previsto deve ter ainda um aumento de cerca de 16% nas receitas. O secretário de Fazenda, Paulo Eli, reforçou a intenção do governador Carlos Moisés em fazer uma transição republicana e transparente. Agora o governo atual vai fornecer todas as informações possíveis para que o novo governo já venha com todas as informações necessárias para governar a partir de 1º de janeiro. A BR-101 voltou a ser bloqueada nesta segunda-feira. Os bloqueios foram feitos no quilômetro 216 da rodovia em Palhoça, na Grande Florianópolis. O trecho é o mesmo fechado por manifestantes na semana passada. A interdição ocorreu na pista sentido sul da rodovia. Por conta do protesto, o trânsito ficou lento na região. Em Porto Belo, no litoral norte, no quilômetro 158, os manifestantes também interditaram um trecho da rodovia. Ainda pela manhã, a Polícia Rodoviária Federal foi acionada e fez a liberação dos trechos interditados, sem a necessidade do uso da força. Na BR-470, no quilômetro 133, no município de Rio do Sul, a rodovia foi bloqueada e teve confusão entre os manifestantes e a tropa de choque da PM. Por volta das 18 horas, o trecho foi liberado. 2 policiais foram feridos por barras de ferro. Segundo a PRF, no momento, nenhum trecho da BR em Santa Catarina está bloqueado. Em Araranguá, no sul do estado, mais protestos. Empresários fecham as portas e quem traz os detalhes é o Alex Barros. Empresários ligados à Câmara de Dirigentes Lojistas de Araranguá resolveram fechar as portas das lojas e se juntar ao protesto dos que ocorrem desde o último dia 30, onde aconteceu a derrota do presidente da República à reeleição. Segundo informações apuradas pela nossa equipe, alguns empresários se negam a aceitar a derrota do atual governo. Até o começo da manhã desta segunda-feira, foi divulgada uma lista com mais de 200 empresas que possivelmente aderiram ao protesto. Conversamos com um empresário que preferiu não se identificar e o questionamos sobre o prejuízo financeiro de suspender o expediente da empresa. O mesmo respondeu que acredita que a economia ficará pior em uma gestão petista. Vale ressaltar que o comércio foi um dos setores mais contrários ao lockdown durante o cenário mais crítico da pandemia do Covid-19. Uma reivindicação antiga da comunidade do bairro Velha, em Blumenau, está sendo atendida pela Prefeitura de Blumenau. É a implantação de uma nova galeria que auxiliará no escoamento da água pluvial até o Ribeirão. A
A obra de macrodrenagem teve início na Rua Caçadores, na margem do Ribeirão. Em sua totalidade, a obra contempla, além da macrodrenagem, a ampliação da rotatória das ruas dos Caçadores e Divinópolis. Nós estamos aqui a cerca de 600 metros da saída da Rua Divinópolis, onde já iniciou essa obra com uma galeria de 1,20 m que vai passar por toda a Rua dos Caçadores, nesse trecho, até alcançar a Rua Divinópolis, com uma obra subsequente também de drenagem. Ou seja, estamos trazendo soluções na questão de esgoto, na questão de tratamento e abastecimento de água e também resolvendo o problema antigo da Rua Divinópolis de alagamentos. O investimento da Prefeitura de Blumenau na região é de mais de 2 milhões, sendo destes 1,5 milhão proveniente de uma emenda parlamentar e mais 585 mil como contrapartida do município. E a Prefeitura de Florianópolis divulgou um novo edital com inscrições para ambulantes interessados em trabalhar na alta temporada, nas praias, na alta temporada do verão 2022-2023. A temporada de verão começa este mês e Florianópolis já está credenciando os ambulantes que vão trabalhar nas praias da capital. Somando as 752 novas vagas abertas este ano e aquelas que foram renovadas, serão mais de 1.300 vagas ativas neste verão. As inscrições começam hoje e seguem até dia 11 de novembro. Elas acontecem na base da Guarda Municipal de Florianópolis e devem ser feitas presencialmente. Quem vir fazer a inscrição precisa trazer um documento de identidade oficial. Pode ser carteira de trabalho, pode ser identidade, carteira de habilitação, o CPF e um comprovante de residência. Além disso, tem um formulário que ele deveria imprimir em casa e preencher, mas se não for possível, nós estamos aqui disponibilizando para que seja preenchido aqui. Todo esse documento ele será escaneado e aberto um processo digital. A partir desse momento, o processo deixa de ser presencial para ser digital. A temporada de verão vai do dia 15 de novembro deste ano até 15 de abril de 2023. Durante esse período, a fiscalização também será reforçada. Nós contratamos mais 40 funcionários. A ideia é que nós possamos fiscalizar e permitir que essas pessoas trabalhem, mas trabalhem de maneira correta, evitando qualquer problema para o usuário. Em 2022, o número de vagas para ambulantes é maior que nos anos anteriores. Isso acontece para que mais profissionais possam atuar de forma legal no município. A ideia de ampliar as vagas foi, primeiro, ofertar o maior número de postos de trabalho, mas também acreditamos numa boa temporada de verão para Florianópolis esse ano e, além disso, tirar da ilegalidade muitos que, às vezes, por dificuldade de número de vagas, não acessam ao alvará. Com isso, nós podemos fiscalizar melhor e podemos também fazer com que essas pessoas trabalhem de maneira correta, evitando qualquer tipo de problemas para o nosso usuário. E logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Vamos saber os destaques da edição de hoje com a apresentadora Paloma Totti. Confira. Olá, daqui a pouco tem Jornal da Band. Entre os destaques, claro, a tão esperada lista do técnico Tite. Há 13 dias da Copa, o Tite convoca a seleção que vai em busca do hexacampeonato. Daniel Alves na lista causa polêmica. A transição de governo, Lula deve ter primeiro encontro amanhã com o presidente da Câmara em Brasília. Assassino da atriz Daniela Pérez é enterrado em Belo Horizonte. Isso e muito mais em detalhes daqui a pouco às 7h20. A gente te espera. As buscas por uma aeronave da Força Aérea Brasileira que desapareceu na sexta-feira à tarde entre as cidades de Canelinha e Tijucas, na Grande Florianópolis, foram concluídas neste fim de semana, com a ajuda do Corpo de Bombeiros e do helicóptero Arcanjo 5. A aeronave da Força Aérea Brasileira, que desapareceu em Santa Catarina na sexta-feira, foi encontrada no sábado na localidade de Rolador, no município de Canelinha. Os tripulantes, que eram militares, o cadete Sérgio Branquinho Júnior e o capitão Rodrigo Alves da Silva, foram achados mortos no local. O apoio foi solicitado pela equipe da FAB após perder contato com a aeronave. O avião T-25, usado para instrução, partiu de Pirassununga, em São Paulo, com destino a Florianópolis. O corpo do cadete Sérgio Branquinho Júnior, uma das vítimas do acidente, foi levado para sua cidade natal, Ribeirão Preto, em São Paulo, e o enterro aconteceu na manhã dessa segunda-feira. A Polícia Rodoviária Federal localizou quase 2 toneladas de maconha em um fundo falso de um caminhão
na rodovia 470 em Rio do Sul. Com essa apreensão, o crime organizado terá um prejuízo de mais de 3,9 milhões de reais. Policiais rodoviários federais apreenderam na madrugada de hoje cerca de 1.800 quilos de maconha que estavam escondidos em um fundo falso de um caminhão abordado na BR-470 em Rio do Sul. Durante fiscalização a um caminhão com placas de Belo Horizonte, os agentes da Polícia Rodoviária Federal notaram que o compartimento de carga estava vazio e tinha forte odor de maconha. Além disso, o comprimento interno do baú era menor em comparação ao comprimento externo, indício de um fundo falso. Com a ajuda do Corpo de Bombeiros, os agentes conseguiram abrir o compartimento secreto, onde localizaram diversos tabletes de maconha. O condutor de 44 anos e sem habilitação para conduzir caminhão disse aos policiais que pegou a droga no Paraná e entregaria no litoral catarinense. Ele foi levado à delegacia de polícia de Rio do Sul pelo crime de tráfico de drogas. Essa apreensão equivale para o crime organizado um prejuízo de mais de 3,9 milhões. Um incêndio de grandes proporções atingiu o Snow Valley, um dos pontos turísticos da cidade de São Joaquim, na Serra Catarinense, na noite de ontem. O fogo foi combatido por equipes do Corpo de Bombeiros da região. Segundo informações, o fogo teria iniciado por volta das 8 horas da noite de domingo e pode ter sido causado por uma falha elétrica. No momento, o local estava fechado. Um grande efetivo do Corpo de Bombeiros de São Joaquim e Bom Jardim da Serra foi acionado para combater as chamas. O Snow Valley é o ponto turístico mais visitado de São Joaquim e a sua destruição deixa uma marca no coração turístico da Cidade da Neve, que será difícil de esquecer. O cachorro labrador Sam, mascote que fazia a alegria dos turistas, especialmente das crianças, era o único que estava no local no momento do incêndio e até agora não foi localizado. Um laudo ainda será concluído para verificar o que aconteceu. E vem aí uma intensa massa de ar polar, bastante atípica para esta época do ano, que vai influenciar o tempo em Santa Catarina. Os detalhes você confere agora na previsão do tempo. Entre o extremo oeste e o meio oeste, a terça-feira vai ter mais nebulosidade no início do dia, com sol entre nuvens no decorrer do período. No Planalto Sul e no Litoral Sul, chuviscos no início do dia. Nas demais regiões, muitas nuvens, aberturas de sol e chuva isolada. As temperaturas vão estar baixas devido à massa de ar polar em Santa Catarina. Em Florianópolis, a mínima é de 15 e a máxima de 23 graus. Em Joinville, mínima de 12 e máxima de 25. Em Lages, a mínima de 5 graus e a máxima de 21. E em Chapecó, mínima de 9 e máxima de 23 graus. E agora chegou a hora da gente dar uma olhada, dar uma conferida no nosso portal, o portal da TV BV. Você confere aí as informações, canal para denunciar telemarketing abusivo. Recebe mais de 26 mil denúncias. Você confere também no nosso portal mais de 134 mil casos de dengue em Santa Catarina. E ainda, a exposição reúne elementos característicos da cultura chapecoense. Então, especialmente para quem mora na região no oeste do estado, vai poder conferir. Acesse o nosso portal. O Avaí não resistiu à sequência de 9 jogos sem vencer no Brasileirão e vai disputar a Série B em 2023. O empate em 1-1 contra o Santos neste sábado decretou matematicamente a queda do Leão da Ilha, com 2 rodadas de antecedência. O Santos se lançou ao ataque e já no primeiro minuto, o próprio VAR viu pênalti no artilheiro Marcos Leonardo e alertou o árbitro de campo, que conferiu no monitor e assinalou. O próprio camisa 9 marcou 1-0. No segundo tempo, o Avaí pressionou e empatou com Ranieri. No chute, a bola ainda desviou em Luiz Felipe. O Santos buscou a pressão total nos minutos finais. A partida foi até 51 minutos, mas ficou nisso, 1-1. Sem chance de evitar a queda, o Avaí vai cumprir tabela na próxima rodada diante do Ceará. O presidente do Avaí, Júlio Herdet, falou após o rebaixamento confirmado. Frustrado bastante com o rebaixamento. Mas essa frustração ela vai se tornar logo em força para trabalhar duro, trabalhar dobrado, trabalhar com mais inteligência, usando os recursos de tecnologia e informação, para que a gente consiga melhorar o nível do clube, como clube de futebol,
e vou tentar voltar à primeira divisão. E chegou ao fim a Série B. Depois do Brusque ter se despedido na quinta-feira, neste fim de semana foi a vez de Criciúma e Chapecoense encerrarem a temporada 2022. Na última partida pela Série B em 2022, o Criciúma se despediu em grande estilo, com Heriberto Wilson lotado e com vitória. Quem abriu a conta em Criciúma foi o artilheiro Igor, que aproveitou o rebote e estufou as redes na primeira etapa. Esse foi o 10º gol dele na segundona. Mas o Carvoeiro não estava satisfeito só com 1-0, queria mais e teve a oportunidade de ampliar, mas Lohan cobrou mal a penalidade e antes de ir para o intervalo, as redes não balançaram mais. Porém, na segunda etapa, o camisa 9 do Tigre se redimiu e conseguiu marcar o segundo gol do Criciúma e fechar o placar no Heriberto Wilson. O Criciúma se despede da temporada 2022 com mais uma vitória e com a sensação de dever cumprido. Tigre encerra a Série B na 8ª posição com 56 pontos somados. Ficou a 6 do Vasco, que abre o G4. A Chapecoense também se despediu nesse final de semana, mas o último jogo da temporada 2022 foi longe da Arena Condá. A Chape enfrentou o Guarani no interior paulista e o time mandante pressionou, colocou o goleiro Saulo para trabalhar, tanto na primeira etapa quanto na segunda. O Bugre foi quem criou as melhores oportunidades. Do lado do Verdão, Perotti foi quem levou perigo ao gol do Guarani. E quando parecia que a partida ia terminar no 0-0, aos 40 minutos, Edson Carioca decretou a vitória para o Guarani. A Chapecoense se despediu da Série B na 14ª colocação com 45 pontos somados. O nosso terceiro representante na Série B, o Brusque, já tinha se despedido da segundona no meio da semana, na quinta-feira, quando perdeu por 3-0 para o Grêmio na Arena. O time do Vale encerrou a participação na Série B ficando na 18ª posição com 34 pontos. O quadricolor irá disputar a Série C na temporada 2023. A Prefeitura de Presidente Getúlio iniciou o projeto Agentes Locais de Inovação, o Ali Rural. O objetivo é proporcionar aos agricultores do município orientações profissionais especializadas que fortaleçam o seu negócio com acompanhamento profissional. Há pouco mais de um ano após ser demitido durante a pandemia, o Alexandre e a família resolveram morar no campo e se dedicar à produção de leite. Um sonho já antigo, né, que a gente possuía. Então a gente já tinha esse sonho de viver no meio rural. E aí, com essa demissão, a gente foi em busca de uma propriedade maior para ter uma renda só do campo e a gente partiu para isso, né? E por aqui eles estão contando com o programa Ali Rural do Sebrae. Programa gratuito que tem por finalidade ajudar o empreendimento rural, identificando pontos de melhorias, aplicando uma metodologia para que a propriedade alcance os melhores resultados. Para a parte gerenciais, para a parte de vendas, né? Faz esse olhar, tenta montar um plano de melhoria para eles e faz esse acompanhamento. A gente traz algumas ferramentas da parte de gestão e busca parceiros para estar ajudando nessa parte de assistência, né? Para o Alexandre, a Rosiane e o filho Kalel, o programa que vem sendo desenvolvido na propriedade está contribuindo bastante. Muito bom, porque está fazendo com que a gente veja os nossos erros, né? Pontos de erros, e isso tende a nos ajudar a ser mais assertivos, sabe? Porque às vezes a gente está muito focado numa coisa e que nem o Luan vem de fora com toda essa assistência e ele vai pontuando e mostrando onde a gente tem que melhorar e para que a coisa dê mais certo, que a gente não erre tanto, que seja mais assertivo, sabe? Em primeiro lugar, o Ali Rural nos trouxe amplos conhecimentos para poder ser mais assertivos na propriedade e ver que não é só o que a gente está fazendo, e sim a gente pode ter uma amplitude muito grande no interior para ter a própria renda com mais segurança. O projeto faz parte do programa Cidade Empreendedora, que o município de Presidente Getúlio aderiu no início deste ano. São 15 agricultores do município que receberão assessoria direta. O início sempre é muito difícil. Então a prefeitura está dando essa assistência para eles ali, e daí com o programa do Sebrae, que o Sebrae ajuda muito o nosso município também,
dar uma ênfase maior ali para o nosso programa ali de incentivo para esses agricultores que estão começando. É claro que a gente quer melhorar em termos financeiros, a gente infelizmente precisa do dinheiro para um médico, para um dentista, para dar condições até de estudo para um filho, mas a ideia aqui não é enriquecer, é viver bem. Na capital, o serviço de acolhimento Família Acolhedora está perto de fazer 1 ano de atividade no município. A modalidade de apoio capacita famílias para receber crianças que estão em processos na vara de infância e disponibilizam um lar temporário até que tudo seja resolvido. Para essa menina de 5 anos, que vamos chamar de Cláudia como um nome fictício, brincar de colorir faz parte da rotina. Mas a tranquilidade observada nessas mãozinhas não esteve sempre aí. Ela foi reconquistada em 6 meses de acolhimento na casa da Ivana e do Rafael, voluntários no serviço Família Acolhedora. O casal já tinha experiência com crianças e resolveu abrir as portas de casa para a pequena, que foi encaminhada pela Vara da Infância por estar em situação de risco. Delimitamos algumas coisas, algumas condições para que a gente continuasse a poder trabalhar, enfim. Então, sabíamos que era uma menina e começamos a preparar a casa, se preparar psicologicamente para mudar algumas coisas, né? Porque muda bastante quando se tem uma criança em casa. Para fazer parte do serviço de acolhimento, o casal precisou passar por uma análise de antecedentes e um curso de capacitação. A pequena só foi entregue ao casal depois que o lar foi considerado adequado e seguro. Essa será a rede de proteção da criança até que ela seja devolvida à família ou entregue a uma instituição para adoção. Qual é a diferença de um abrigo e de uma família acolhedora? Um abrigo é uma instituição, lá eles acolhem, tem abrigo que acolhe até 20 crianças, outros até 10, até 15 crianças, com esquema de plantão de educadores, 12 por 36, então trabalha uma equipe agora, trabalha outra amanhã. Geralmente, a lei pede que seja um educador para cada 10 crianças, então quer dizer, né, uma pessoa cuidar de 10 crianças. É muito difícil, principalmente crianças pequenas. E em família acolhedora, não. É uma família para uma criança. O histórico de abuso sofrido por Cláudia foi um desafio para Rafael, que precisou desenvolver uma relação de proteção com a menina. Hoje, isso não é mais um problema. Eu passo todo um cuidado para ela, assim, que ela pode confiar no tio, o tio está aqui para cuidar. Né? Aqui nessa casa não vai ter agressão, a gente só vai dar amor para ela e não... Tem um lado B da vida, né? Vai ter tem um lado bom e tem só um lado ruim, né? O casal foi preparado pelo serviço Família Acolhedora para receber a Cláudia. Agora já são 6 meses de carinho, apoio e aprendizado. Aqui, a pequena teve a chance de criar laços, recriar confiança nos adultos e até fazer amizade com os animaizinhos de 4 patas. Os cachorrinhos são novos amigos e os momentos de convivência reataram os vínculos quebrados anteriormente pela família da menina. O café da manhã é o momento mais importante do dia e o mais demorado também. A pequena, que é a última a chegar na creche, teve até uma ideia para resolver esse problema. Esse dia ela pediu um galo. Deu um galo, oi? Assim, um galo pra gente acordar mais cedo, pra ir mais cedo. Despertar pra acordar mais cedo pra creche. O desenvolvimento observado na criança depois que foi acolhida é o que motiva o serviço desenvolvido pela ONG Hope House, em parceria com a Prefeitura de Florianópolis. Adotado pelo município este ano, o projeto já possui 8 famílias habilitadas e 7 crianças em acolhimento, entre 3 e 12 anos. 2 delas já foram realocadas em lares definitivos. Que uma criança, na primeira infância, dentro de um abrigo, ela perde 4 meses no seu desenvolvimento. Dentro de uma família acolhedora não existe perda. O acolhimento acontece durante um período de incertezas para a criança. Por isso, oferecer estabilidade e amor é tão importante. A ONG Hope House planeja ampliar o serviço em 2023. Mas, para isso, é preciso que mais famílias estejam dispostas a abrir os seus lares. Eu sei que agora a gente está numa época, está chegando o Natal, né? O nosso emocional começa a se abrir para o outro, porque é época de festa familiar, né? Quem sabe essas famílias que estão vendo essa reportagem hoje, elas não possam fazer esse Natal todos os dias na vida de uma criança, né?
O Band Cidade de hoje fica por aqui. As reportagens desta edição estão no YouTube da TV BV. Para acessar, basta apontar a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Mais informações de Santa Catarina amanhã, no meio-dia, e no Jogo Aberto. E no meio-dia 20, no SC Acontece.